Olá, para você que nos acompanha no Aliados Brasil Oficial, é um prazer ter você aqui mais uma vez. Estamos começando mais uma entrevista especial aqui no Aliados. Hoje estamos recebendo o General Marco Aurélio Vieira, comandante da Brigada de Operações Especiais, comandante da Brigada de Infantaria Paraquedistas, já foi comandante nessas duas situações, né? Também foi CEO, chefe executivo de operações dos Jogos Olímpicos de 2016 e atualmente é consultor de segurança e gerência de risco, presta serviço para prefeituras nesses aspectos. Tudo bem, general? Seja bem-vindo. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos que nos assistem e nos ouvem. General, recentemente circulou nas redes sociais um texto do senhor que eu recebi algumas vezes, viu? E o destaque desse texto era o seguinte: a história nunca é gentil com países governados por gente como Lula. Nós vivemos uma situação bem peculiar no nosso país, para não dizer desastrosa, e muitas pessoas estão desanimadas, né, com os rumos que o país está tomando. Algumas, inclusive, relacionam o futuro do Brasil, por exemplo, a Cuba, que há quase 70 anos está aí nas mãos do regime castrista, né? Embora os irmãos Castros já tenham virado alimento dos vermes, a população ainda está ali subjugada nesse sistema. Como é que o senhor vê a situação do Brasil hoje e o que o senhor diria para essas pessoas que estão tão desanimadas com toda essa situação? Muito obrigado pela pergunta. Nós vivemos um momento bastante significativo, diferente, eu diria, hoje no Brasil. Historicamente, desde o Império, o Exército, as Forças Armadas, o Exército em particular, tem se posicionado politicamente. Já na República, esse posicionamento se fez, havia um envolvimento ideológico com o positivismo. Esse envolvimento evoluiu para um republicanismo. Em consequência disso, houve um golpe no qual se demitiu o imperador e se instituiu uma república. República essa que, desde o início, com Deodoro, com Floriano, se mostrou sempre preocupada com a democracia. O próprio Floriano Peixoto dizia que esta jamais será uma república das espadas. E assim nós evoluímos historicamente, nós tivemos o movimento tenentista no começo do século XX, tivemos, posteriormente, o enfrentamento do comunismo pela primeira vez, em 1935, tivemos várias sedições militares, rebeliões militares, sempre preocupados, os militares, com a democracia. O Brasil, diferentemente dos outros países, principalmente do ciclo americano, é um país que tem seus militares focados na democracia. Jamais houve um títere, jamais houve um ditador militar, especificamente no Brasil. Nunca houve. Como houve, por exemplo, na Argentina, na Colômbia, na Venezuela. Nunca houve um ditador militar. Mesmo no período do regime militar, isso foi revezado, eu diria. Os chefes militares se revezaram no governo, o que não caracterizou jamais uma ditadura, embora isso seja divulgado correntemente como tendo sido a ditadura militar. Uma ditadura, para ser ditadura, precisa de um ditador, né? Não tivemos ditadores, nós tivemos vários presidentes eleitos indiretamente que se revezaram no poder, então jamais poderia ser chamado de uma ditadura. Hoje nós enfrentamos uma evolução do movimento comunista internacional. O movimento comunista internacional, desde o seu princípio, pregava a luta armada, pregava a tomada da violência do poder pelas armas. E isso evoluiu ao longo de todo o século XX, até nós desaguarmos num gramscismo. Antônio Gramsci era um filósofo italiano que escreveu um livro chamado Cadernos do Cárcere, e ele desenvolveu uma teoria que, para que se tomasse o poder, muito mais efetivamente seria tomado se fosse dominado culturalmente esse poder, se fosse dominado na sua essência familiar, na sua essência religiosa. E foi o que aconteceu. A partir da década de 60, o Brasil sofreu um bombardeio gramscista, né, uma hegemonia cultural de esquerda, no qual
você ficava até deslocado na universidade, nos meios culturais, nos meios artísticos, se você se declarasse de direita, porque a hegemonia cultural era totalmente de esquerda, que tem suas pautas, pauta identitária, pauta de igualdade, pauta de antirracismo, pautas essas que são até bonitas bandeiras, mas que têm uma finalidade, que é dividir a sociedade em vários segmentos, a fim de poder dominar esses segmentos, principalmente com um autoritarismo judiciário, que é o que está acontecendo no Brasil hoje. Hoje nós vivemos uma pseudo-democracia, onde o autoritarismo judiciário se faz presente diariamente, com processos sem culpa, com penalizações com exorbitâncias de pena, com presos sem culpa formada. Então, nós temos um autoritarismo judiciário que tem um conluio com o executivo, e automaticamente esse gramscismo ele está se estendendo na sociedade e os liames da defesa da democracia estão sendo perdidos. A única maneira de se resolver isso aí será, primeiramente, a própria sociedade tomar consciência disso, de que isso está acontecendo. E depois, de forma legal, de forma até constitucional, tentar reverter esse quadro. Essa é a nossa situação. Estamos caminhando para um regime comunista realmente clássico. O presidente se declara comunista. O presidente é orgulhoso que está nomeando um ministro do Supremo Tribunal comunista. Os seus ministros são comunistas. Ele é afiliado ao Foro de São Paulo, é aliado de vários ditadores comunistas. Então, nós estamos caminhando para um comunismo e parece que a situação não é de plena ciência por parte da população. Falta de conhecimento histórico, né? Eu queria chamar a atenção para um ponto que o senhor falou sobre os militares, falou sobre a questão de 22, né, a intentona comunista ali em 35, teve o regime que começou ali o contragolpe de 64. Como é que o senhor avalia a postura desses militares em todas essas situações em que o senhor destacou que estavam ali defendendo a democracia, para os militares de hoje, né? Militares falando aí, bajulando Lula, né? Falando com orgulho que prendeu mais de 1.000 pessoas na frente de um QG. Como é que o senhor avalia essas gerações? Nós não podemos embarcar nas narrativas que são hoje divulgadas pela imprensa. Primeira coisa que a gente tem que nos preocupar muito, porque a narrativa da imprensa, a imprensa é toda ela infiltrada pela esquerda, é uma narrativa que visa desacreditar o exército e seus chefes. Tá? Então, a primeira coisa é não acredite em tudo aquilo que é publicado e veiculado, principalmente nas redes sociais. O segundo aspecto é que social, política e militarmente, a evolução do Brasil, ela se deu de uma forma muito constante. Ou seja, nós começamos com uma democracia calcada num golpe militar. Os militares, a partir daí, passaram a influir razoavelmente em todos os desenrolar da política brasileira. Isso se agrava, entre aspas, a partir de 22, com o tenentismo. Os tenentes tinham um ideal muito grande, principalmente de anticorrupção e de democracia liberal pelo voto. Eles advogavam isso como sendo a possibilidade do Brasil evoluir. Naquele tempo havia muito voto de cabresto, havia muita corrupção, principalmente das grandes elites agrárias, e o tenentismo, que era um início de um movimento que defendia principalmente a classe média. Então, os militares sempre foram identificados com a classe média brasileira. E essa evolução chega até 1930, com a Revolução de 30, novamente os militares praticamente endossam a Revolução e entregam a Revolução na mão de Getúlio Vargas, que era um caudilho. Getúlio espertamente se aproveita dos militares e dá um golpe em 37, torna-se ditador e é apeado do poder em 45, quando os militares chegam à conclusão que não era aquilo que eles defendiam, não era aquela ditadura, aquele trabalhismo no qual Getúlio Vargas já tinha se associado, não era mais,
Então, os militares, a partir de 45, houve uma mudança no quadro político-social brasileiro. Praticamente, a partir de 30, a classe média passa a participar do poder. Até 1930, é um marco bastante característico, as elites agrárias, as grandes lideranças que tinham dinheiro no café, na cana-de-açúcar, é que dominavam o país. A partir de 1930, a classe média começa a participar, principalmente através do Exército, General Góes Monteiro, General Dutra, participar dos governos e participar das políticas. Quando chega em 1945, o Brasil volta da guerra, Segunda Guerra Mundial, acontece a deposição de Getúlio e o Brasil começa a se industrializar. Então, a década de 50, final de 40, década de 50, começo de 60, é quando o Brasil começa a se industrializar e aí a classe média começa a perder poder político porque surge a classe operária, surge a grande massa operária das indústrias, que também quer um espaço político. E essa massa operária começa a fazer pressão, ela é uma massa dominada principalmente pelas esquerdas, mundialmente, é típico da esquerda dominar as massas operárias, e essa massa operária, então, vai de encontro ao regime, os militares novamente tomam o poder, dessa vez não devolvem aos civis, em 64, e o que acontece? Acontece, então, que os militares, pela última vez, praticamente, conseguem representar a classe média, que era o desejo da classe média, que o Brasil não se comunizasse. Ali em 64 acontece exatamente isso. A última expressão da atuação militar como defensora da classe média. A partir daí, com o gramscismo e com a penetração da esquerda na universidade, na cultura, etc. e tal, os militares paulatinamente vão se afastando da política, porque a política fica realmente dominada até a Constituição de 88, ela vai sofrer o regime militar, os militares saem do poder, entregam o poder, e aí a esquerda se estabelece oficialmente, digamos assim, pela terceira via, pelo voto. E quando isso acontece, e a hegemonia cultural se estabelece, os militares praticamente, por livre e espontânea vontade, evitam participar da disputa político-partidária propriamente. Só que a classe média, ela não esqueceu que o grande defensor, o grande paladino da classe média é o Exército. E quando ela necessita de apoio, quando ela não quer o comunismo, que é o que aconteceu, que a classe média vislumbrou que ia acontecer o comunismo no Brasil pelo voto. Ia se consolidar pelo voto. Então a classe média reagiu. E o Exército, que já vinha saindo da política partidária, resolveu apear e dizer, não, não é conosco. Pode-se discutir o como isso foi feito, mas não se pode discutir o porquê isso foi feito. Então, o que foi feito, pode dizer se está certo ou se está errado, talvez a história diga. Mas o fato é que os chefes militares tomaram sua decisão calcadas em alguns argumentos bastante sólidos. E é possível se discutir. Qualquer erro que eles tenham cometido, eles pagarão na história. O que a gente tem que entender é que o país evoluiu e que o que aconteceu foi decisão dos chefes militares, que estão no poder, estão no comando, digamos assim, mas no poder, agora. Os chefes passarão. O Exército não. O Exército fica. E o Exército tem um pensamento. Então, o que vai acontecer no futuro vai depender da evolução política, da maneira como o governo está tratando as Forças Armadas, da maneira como as Forças Armadas reagirão a esse tratamento. Tudo isso vai determinar o futuro. O que está acontecendo até agora está totalmente dentro da legalidade. Só que existe um probleminha, que é isso, quem tem que resolver são os próprios chefes militares. É que existe uma campanha para difamar os chefes, para difamar o próprio Exército. Existe uma campanha maciça e isso pode proporcionar a perda de coesão da força. Então, acho que a grande preocupação hoje do Exército, das Forças Armadas, é a manutenção da sua coesão de forma a neutralizar ou evitar
que essa campanha sórdida, essa campanha de mentira, várias notícias dessas são mentirosas, são capciosas, denegrindo, difamando os chefes militares, que eles têm que contornar isso e transformar isso numa maneira de manter a tropa coesa e capaz de reagir quando isso for necessário. Eu queria justamente entrar nesse assunto, quando o senhor faz a distinção aí entre a tropa e os comandantes, né? Qual é a sua percepção em relação a esses militares que têm, que não fazem parte ali da elite, digamos assim, né, do comando, sobre a percepção da realidade da sociedade, a percepção política, porque eu conheço alguns militares, né, e o que eles me dizem é que é proibido falar de política lá dentro, né, do setor militar. Mas é impossível você manter a política fora de qualquer situação, de qualquer setor, principalmente hoje, né, em que tudo está tão politizado de uma forma cada vez mais tão forte. Então, como é que o senhor vê? Que percepção o senhor tem desses militares em relação ao que está acontecendo, em relação ao comportamento da esquerda em relação aos militares, que a esquerda denegriu a imagem dos militares durante, né, a história, né, toda essa que o senhor relatou aqui, das últimas décadas. Como é que eles veem isso? Qual a sua percepção em relação às pessoas que o senhor conhece e como é que o senhor vê o desenrolar dessa história? Olha, a grande preocupação e o trabalho dos chefes militares é sempre na manutenção da coesão da tropa. Diferentemente de como se portava o militar antigamente, eu diria que toda a orientação, toda a informação, todo o conhecimento militar, praticamente ele fluía por intermédio dos chefes. Então, o soldado, ele era informado do que estava acontecendo pelo sargento. O sargento era informado pelo tenente, o tenente era informado pelo capitão. Então, todos tinham uma cadeira hierárquica e a informação, principalmente a informação política, ela fluía, isso até bem pouco tempo, via uma cadeia hierárquica rígida. Uhum. Acontece que o século XXI deu uma cambalhota disso aí. Então, você imagina um soldado lá no Iraque, na guerra do Iraque, quando o tenente chegava para dizer, olha, vamos atacar pela direita e pela esquerda, porque o pessoal do Saddam Hussein está naquela elevação e tal, e o soldado dizia assim, não, eu estou vendo aqui pela rede, pela internet, aqui pela CNN, pelo meu telefone celular, que eles não estão mais lá, não. Então, a perda da informação por parte da estrutura de comando, ela causou perda, ela sensível, essa perda, hein? Porque muitas vezes os soldados, os sargentos, estão muito mais informados que a cadeia de comando. Então, essa perda, ela afetou sensivelmente a hierarquia e a disciplina. Então, os exércitos do mundo inteiro estão se reestruturando para poder dominar como que se supera essa dificuldade que é dos tempos atuais. Não tem como fugir dessa dificuldade, dessa nova concepção de hierarquia e disciplina. Com isso, o que está acontecendo, todos os militares, isso em épocas passadas e atualmente, todos os militares, como cidadãos, tinham sua opinião política. O que não pode acontecer, não podia e não vai poder acontecer no futuro, é que essa opinião política interfira na disciplina. Que essa opinião política seja motivo para você se rebelar ou cometer qualquer ato contrário à hierarquia e à disciplina. Isso não pode acontecer. A cadeia militar, toda a cadeia de comando e hierarquia tem que estar sob o domínio dos chefes. Porque senão a Força Armada perde a sua capacidade, o seu poder, vira um bando armado. Um monte de gente sem chefe armado é bandoleiro, não é exército. Então, provavelmente, no meio civil, no meio social, os militares são cidadãos, são gente de carne e osso, podem se manifestar discordando, inclusive, das decisões dos chefes. Podem. Isso é
democracia. O cidadão é um democrata, o cidadão militar é igual a todos os outros. O que ele não pode fazer é trazer a política partidária para dentro do quartel. Costuma-se dizer que quando a política partidária entra pela porta do quartel, pela guarda, a disciplina sai pelos fundos. Então, nada consegue disciplinar a paixão partidária. Você não consegue. Se eu resolvo ser fluminense, por que eu tenho que concordar com quem é Flamengo? Então, em todos os exércitos do mundo, a política partidária é pecado mortal. Não pode acontecer. Então, o que hoje nós vemos? Vários militares, várias pessoas, civis, militares, discordando do que está acontecendo. É perfeitamente normal. Isso não pode se traduzir em disciplina. Infelizmente, não pode se traduzir em disciplina. E o que deve acontecer? A coesão da tropa e o pensamento da tropa pode, sim, sensibilizar os chefes. Então, se nós tivermos uma coesão e um pensamento numa direção, isso sensibiliza o chefe militar. Ele é capaz de atuar conforme a intenção da tropa. Agora, isso tem que se manifestar intramuros, porque no momento que isso sai do muro do quartel, perdemos a capacidade de comandar. Correto. Bem, hoje nós estamos entrevistando aqui o general Marco Aurélio Vieira, consultor de segurança e gerência de risco. General, o senhor citou no seu texto a dissimulação da velha e mofada mídia, né, que está cada dia mais agindo como uma máquina de propaganda mesmo desse regime comunista que a gente vê avançando não só no Brasil, mas em outros países também, né? Embora alguns digam que o comunismo já morreu e façam troça disso, a gente está vendo o passo a passo disso aí acontecendo. Como é que o senhor vê a participação dos veículos de comunicação e de certos profissionais, bem entre aspas, né, nos rumos, principalmente que o nosso país, que o Brasil está tomando neste momento? É preocupante, porque a imprensa, praticamente, ela morreu. As redes sociais, a internet, os outros meios de comunicação, né, tiveram um impacto muito grande nos antigos meios de comunicação, principalmente na imprensa escrita, na imprensa da televisão. Né? Com isso, eles tiveram que se reinventar. Então, hoje, você não tem mais um repórter, uma preocupação de reportagem propriamente dito. Existe uma preocupação de agradar ou de chocar, de alguma maneira, aquele que está assistindo o programa ou lendo o jornal. E isto é feito hoje em dia, inclusive, de forma monetizada. Então, grande parte da imprensa, ela publica o que lhe pagam para publicar. Isso é terrível, porque você perdeu a isenção, não que a imprensa não deva, e sempre foi, partidária. Ela pode ser partidária, mas ela tem que ser isenta. Né? A isenção não a exime do partidarismo. Pode ser perfeitamente partidário e isento. Não é neutro, é partidário. O que acontece? Nós hoje temos uma rede social extremamente atuante, com capacidade de desinformação, e nós temos hoje uma imprensa clássica também atuando na desinformação. Ontem mesmo nós tivemos aí uma repórter famosa na televisão que, em o entusiasmo, desinformou durante cerca de 20 minutos sobre uma notícia que não era verdadeira. E depois eu não vi o desmentido. Então, isto faz com que a imprensa perca a credibilidade e se saiba, a princípio, principalmente os bem informados, qual é a corrente que ela está defendendo e por que aquela notícia está saindo com aquele viés. Normalmente, nós já sabemos quais são os vieses de determinados veículos de comunicação. Você não vê um veículo defendendo, por exemplo, a direita. Você vê um outro veículo mais ou menos atuando de forma neutra.
Mas é muito perigoso isso, porque sem imprensa, sem informação de qualidade, sem informação na qual se possa confiar, prevalece a desinformação. E prevalecendo a desinformação, a capacidade de você desencadear alguma violência político-partidária, alguma violência social, é muito grande. Porque as pessoas são muito sensibilizadas por aquilo que vem e leem. Minha mãe é velhinha, faleceu há pouco tempo, ela acreditava piamente naquilo que ela lia na internet. Era impressionante, tinha que chegar lá e dizer, dona Lúcia, não é bem assim, calma, vamos lá. Senão, ela repetia aquilo. Imagine quantas pessoas não são assim sensibilizadas profundamente por aquilo que leem, ouvem, assistem. Então, a evolução do conhecimento humano hoje vai ter que fazer uma filtragem, vai ter que haver uma forma de peneirar a informação. Se antes nós tínhamos uma quantidade pequena e a grande qualidade do indivíduo culto era buscar e conseguir a informação, hoje a grande qualidade do indivíduo culto é filtrar a informação. Certo? Porque se ele não tiver capacidade de filtrar, ele não só vai ser um desinformado, como ele vai ser um ignorante com grande quantidade de informação. Sim, a desinformação vale destacar aqui que é um termo que foi cunhado lá na União Soviética, né, e que era usado para falar ali a respeito da propaganda, né, que é o que nós vemos hoje, né? O senhor falou aí sobre a questão do posicionamento político, e aí eu queria te perguntar se esse problema maior seria o fato dessas empresas de comunicação fingirem que não tem um lado quando não tem, né? Não é muito mais honesto se posicionar e dizer, o meu lado é esse, e deixar que as pessoas interpretem as suas informações sabendo exatamente onde elas estão pisando, porque hoje a gente tem toda essa propaganda em relação a ter uma informação isenta. Primeiro que a gente, como o senhor bem disse, temos muita dificuldade em ter de fato informação, mas temos essa propaganda da falsa informação como se fosse isenta, e na verdade há uma carga ideológica ali que as pessoas não percebem nem sabem que existe, né? São dois aspectos, né? O primeiro aspecto é esse que você falou por último aí, que é o aspecto ideológico. Grande parte da imprensa, ela vem, naturalmente, formada nas universidades. E a Universidade Brasileira, desde a década de 60, que ela tem um viés esquerdista marcante, a ponto de nós termos patrulha ideológica atuante até hoje nos diretórios acadêmicos, nos eventos acadêmicos, nos simpósios, e tudo. Então, a universidade de esquerda gerou, e a cultura de esquerda, né, o gramscismo, gerou uma imprensa visivelmente de esquerda. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o fato da imprensa estar dependendo do governo para sobreviver, principalmente no Brasil. Como ela depende do governo, ela é subsidiada pelo governo, ela não vai falar contra o governo. Certo? Então ela finge que fala contra o governo, mas, na verdade, grande parte das notícias, se a gente comparar, por exemplo, um noticiário internacional português, um noticiário internacional, até americano mesmo, nós vamos encontrar várias notícias, várias informações que não foram veiculadas aqui, que são do interesse da população e que não são veiculadas porque podem prejudicar o governo. Então, só isso já demonstra como a intenção não é informar. A intenção antiga da imprensa, que era transmitir informação e conhecimento, não é mais essa. A informação, hoje, ela é usada para trazer você para um determinado viés de pensamento, para uma determinada ideia. Então, isso é proselitismo. Sim. Pura e simplesmente. Isso é ativismo, não é imprensa. E é o que acontece no Brasil. O perigo ideológico e o perigo da dependência da empresa de comunicação, da empresa de imprensa, estar dependente economicamente do governo. Bem, ainda sobre comunicação, como é que o senhor vê a relativização de termos como ódio, como terrorismo, democracia?
Não só a relativização, mas principalmente a ignorância, né? Se você pegar qualquer manifestação dessas, até mesmo de estudantes universitários, você sentar com eles à mesa e conversar sobre o que eles estão reivindicando, grande parte das pessoas não sabe definir aquilo que estão defendendo. Você perguntar o que é fascismo, me explica o que vem a ser política identitária. Eles não sabem. Então, eu não vou falar nem de uma manifestação do MST, uma manifestação de rua. Eu vou falar de uma palestra, de uma atividade, um ato dentro da universidade. Grande parte das pessoas não sabe definir aquilo que está pretendendo defender com slogans, com clichês, com frases feitas. Então, a gente não aprofunda as ideias porque o vocabulário é muito raso, primeiramente. E segundo, o próprio conhecimento, que é conseguido principalmente pela leitura, hoje não acontece. Os jovens não têm hábito de leitura. As pessoas não têm hábito de leitura. As pessoas se informam pela televisão, pela rede social. Então, eu uma vez fiz uma palestra na UERJ, no Rio de Janeiro. Eu entrei vaiado. Me vaiaram, porque eu estava fardado. E aí eu comecei a palestra, lá no meio da palestra pararam as vaias e tal, e aí eu fui questionando, quando acabou a primeira parte, na segunda era o debate. Eu saí junto com o reitor e tinha uma feira de livro, no segundo andar, lá na UERJ. Aí eu fui correndo lá com o reitor, disse assim, pô, vamos lá na feira do livro, que eu quero achar uns livros aqui que sejam interessantes para as pessoas lerem, para confirmar o que eu estou falando. Era uma feira de livro com umas 200 barraquinhas, quase 300 barraquinhas de livro. Eu não encontrei um livro de direito. Zero. Então eu não consegui recomendar, a não ser de nome, e ninguém pôde comprar lá porque não tinha. Então, o que acontece? As pessoas não leem, e muito menos leem o contraditório. Então, se você defende, por exemplo, uma política identitária, e você não lê um ator, um Hitchens, um Scruton, que são conservadores, que explicam por que o identitarismo prejudica a sociedade até certo ponto, se você não lê e não tem um argumento contrário, você só tem um argumento, que eu duvido que ele tenha lido, ele está com os argumentos em cima de clichês, em cima de frases feitas, aí você não tem um aumento do seu conhecimento, uma capacidade de argumentação, você não tem cultura. Você tem repetição sistemática de ideias dos outros, né? Então, isso é o que acontece. Todos esses conceitos, ódio do bem, todas essas bandeiras, elas hoje são afiveladas nas pessoas e elas ficam sem capacidade de questionar sobre isso. Apenas afirmam, reafirmam e se exaltam, mas não defendem, não são capazes de ir a fundo filosoficamente em cada uma dessas ideias. Perfeitamente. Tem inclusive um vídeo que circula pelas redes sociais que é muito engraçado, porque o apresentador vai conversar com um grupo de feministas, né? E aí ele fala: olha, vocês acusam os homens de misoginia, e olha para a moça e fala assim: o que é misoginia? E ela começa a chorar e sai do estúdio. Ela se sentiu muito oprimida, porque ela não sabia o que era misoginia, apesar de considerá-lo misógino. Exatamente. Hoje nós estamos com o general Marco Aurélio Vieira, que é consultor de segurança e gerência de risco. General, qual é a interpretação do senhor sobre o 8 de janeiro? Houve ou não houve uma tentativa de golpe? Muito obrigado pela pergunta, porque sempre eu tenho vontade de falar sobre isso e sempre que tenho a possibilidade eu falo. Historicamente, tecnicamente, militarmente, um golpe ele tem que ter liderança, um golpe de qualquer natureza, um golpe militar, um golpe político, um golpe social. Ele tem que ter uma liderança, ele tem que ter uma retaguarda de força, ele tem que ter um planejamento,
ele tem que ter um day after, ou seja, o que se faz fazer no dia seguinte do propriamente dito, que faz parte do planejamento, e ele tem que ter uma coesão que mostre uma coordenação de intenções, certo? O 8 de janeiro não tem absolutamente nenhuma das características de golpe. Zero. Não tem nenhuma característica de golpe. O que aconteceu no 8 de janeiro? Foi uma manifestação que foi conduzida de maneira não muito correta, porque aquela manifestação que era na frente dos quartéis, aquele acampamento, aquilo tudo, aquilo tinha que ter acontecido na frente do Congresso. As pessoas tinham que ter ficado na frente do Congresso, porque nós estamos numa democracia. Quem tinha que resolver o problema da eleição era o Tribunal Superior Eleitoral, era o Supremo Tribunal Federal. Então, as pessoas tinham que reivindicar junto dos órgãos dos 3 poderes da República. Como eles estavam na frente do quartel, achava que o quartel poderia, os militares poderiam resolver isso, nós já conversamos sobre isso, por causa do sua dependência, classe média, dependente em termos de defesa das Forças Armadas. Então, eles se deslocam numa manifestação pacífica, né, e vão até os 3 poderes. Em lá chegando, de alguma maneira, e aí existe um efeito de manada, passam a atuar de forma que os vândalos iniciam uma depredação. Qualquer tipo de manifestação popular, de massa, sempre pode descambar para a violência dessa natureza. Eu acredito, porque eu sempre participei de manifestações do Brasil de direita, manifestações apoiando o presidente Bolsonaro, manifestações outras não apoiando o presidente Bolsonaro, mas de direita. A direita nunca atuou assim. Nunca atuou de forma violenta. Nunca depredou. Então, 2 aspectos. Primeiro, isto não tem nenhuma característica de golpe. Não tem nenhum aspecto técnico, militar, político de golpe. 2, não temos nenhum passado, nada que anteriormente comprove que isso era uma prática comum, corriqueira, usual, por parte daqueles manifestantes. Nunca fizeram isso. Então, o que se depreende e o que é mais triste, o que é mais preocupante, é que o governo, quando teve a oportunidade de averiguar, não se preocupou em averiguar isso, que é o mais preocupante. O que é o mais preocupante é o seguinte: como é que isso começou? Por que as fitas que mostram vários aspectos de como é que isso começou não foram apresentadas? Por que o interior do Palácio do Planalto não foi exaustivamente inspecionado, verificado, de forma a saber por que foi tão fácil entrar no Palácio? Ali tem uma guarda de, no mínimo, 46 homens. Naquele dia estava reforçado. Como é que 46 homens não seguram? É só dar um tiro de fuzil para cima e parar para todo mundo. Então, vários aspectos dessa, entre aspas, golpe, não são críveis. É impossível acreditar nisso. Certo? É ridículo chamar aquilo de golpe. É duvidar da inteligência alheia. Além do que, vários aspectos que poderiam ser elucidados, o governo não se empenha em elucidar. O que nos leva a crer que ele não quer que as pessoas descubram que aquilo não foi um golpe. Que ele quer que fique nebuloso para que, de alguma maneira, se possa, numa narrativa que vai se estender aí pelos próximos séculos, de que o dia 8 de janeiro foi o grande dia da defesa da democracia. Então, isso é, novamente, uma narrativa mal intencionada, burra, porque se você se apegar aos fatos, você vai chegar à conclusão que só quem não entende nada de política ou de golpe acredita nisso. E se você pegar a população brasileira e fizer uma pesquisa, tenho certeza que grande parte da população vai dizer que não acredita.
Só quem quer nos impingir isso aí, é o governo. Porque, por algum motivo, tem seus interesses políticos em cima disso. Agora, o que aconteceu é inaceitável. Foi um ato de vandalismo, foi um ato de depredação, cujos autores têm que ser punidos, mas jamais enquadrados como golpistas, como tentativa de derrubar o regime. Porque qual é a prova que você tem de que eles tinham intenção de derrubar o regime num fim de semana, sem qualquer providência futura, sem um líder, sem munição, sem armas, sem planejamento, sem nada? Um golpe que não tinha absolutamente qualquer possibilidade de se concretizar, porque não tinha nenhum elemento que o suportasse. Então isso é difícil de falar, porque a gente geralmente se empolga e fica com a sensação de que não há vida inteligente na justiça brasileira. Porque a justiça brasileira, que sabe disso tudo, né, tem uma frase célebre: todos os princípios de direito, eles se baseiam no direito romano, da sua grande maioria. Tem uma frase que diz, em latim, nemum patiter pena cogitationis. Ninguém é passível de pena por cogitar. Então, o que acontece? Eles até hoje estão fazendo isso, por exemplo, com a prisão do tenente-coronel Cid, que foi uma prisão calcada em intenção. Bom, eu telefonei para o Francisco telefonou para mim, eu disse, estou com vontade de fazer um golpe militar, hein, Francisco? É mesmo, vamos fazer um golpe. Então, mas aconteceu alguma coisa? Houve golpe? Não. Então, nada pode ser feito, e isso vem desde o tempo dos romanos, com quem cogita. Nemum patiter pena cogitationis. Ninguém é passível de pena por cogitar, por pensar. O pensar é livre. Certo? Além do mais, tem outra que diz assim, nullum pena nulla crime sine lege. Não há crime nem pena se não houver lei anterior. Aí eu pergunto, qual foi a lei anterior que enquadrou aqueles 1.500 pessoas que foram presas? Não existe lei. Não existe lei. Então, você está contrariando os princípios básicos do direito romano, que são os princípios básicos do direito universal, e os nossos juízes, os nossos promotores, a nossa OAB, ninguém fala nada. Então, isso para mim é o mais triste, quer dizer, é uma submissão, é um medo desnecessário, porque se você tem a lei do seu lado, você não tem que ter medo. Né? Mas não, a gente não tem instituições, pessoas que sejam capazes de enfrentar o desrespeito à lei. Com a lei. Não temos. Estamos sem essa capacidade. E é curioso ouvir o senhor falar sobre isso, né? Sobre pessoas julgadas em cima de crimes que não existem ou de cogitações, num país em que há pessoas condenadas por crimes concretos, com leis concretas e que estão por aí fazendo bobagem em todas as esferas da sociedade, né? Do ladrão de celular a o presidente da República. Muito obrigada. Exatamente. Sem meias palavras. Agora, o senhor estava falando aí sobre a questão das pessoas, né, na frente dos quartéis, e eu acompanhei, como muitos jornalistas e brasileiros acompanharam essas manifestações, e uma das preocupações das pessoas era justamente ir para a frente do Congresso e ter ali pessoas infiltradas que quisessem fazer um quebra-quebra, e por isso muita gente resolveu ficar na frente dos quartéis como uma forma de se proteger. Só um parêntese que eu queria abrir. Mas uma outra situação, o senhor estava falando aí sobre essa questão de colocar em dúvida a inteligência das pessoas, que foi a prisão daquelas mais de 1.000 pessoas na frente do QG. Por quê? O senhor, como uma pessoa da segurança, não sei se o senhor concorda comigo, mas eu, como leiga, entendo de seguinte forma. Se uma pessoa faz algo errado, ela não vai para um lugar específico e ficar esperando para ser presa.
Logo, as pessoas que fizeram quebra-quebra não foram para frente do QG ficarem ali esperando ser presas. E aí nós tivemos, né, a prisão de pessoas, incluindo idosos, velhinhos, crianças foram presas Doentes. naquele doentes. Então, assim, isso daí faz parte desse pacote de, olha, eu duvido da inteligência de vocês, por isso eu vou prender mais de 1.000 pessoas que estão ali, na frente do QG. Esse pacote é um pacote de intimidação, certo? A esquerda, e isso acontece no mundo inteiro, se você for nos tribunais da Rússia, nos tribunais onde os países de esquerda trabalham, vai na Venezuela, vai na Nicarágua, os tribunais eles trabalham com a intimidação. Agora mesmo, nós temos, por declaração do próprio Cacai, eu não sei por que o Cacai tem essa informação, que é o advogado, é o único dos amigos do PT que não está ainda sentado no Supremo Tribunal Federal, mas ele diz que existem 8 indivíduos serem investigados sob o problema da espionagem, entre aspas, da ABIN. Pergunta, você tem 8 suspeitos de uma operação, por que não os 18 suspeitos não são investigados no mesmo dia? Porque se você investigar fatiadamente, um hoje, o medo vai aumentando. O medo vai aumentando. E eles não querem investigar nada, porque sabem que se eles investigam 18 indivíduos e passaram a prender o primeiro, o 17º fica assim, opa, vou sumir com as provas. Não é? Então, não é para averiguar nada. Todas essas manifestações, operações, etc., têm uma finalidade de imprimir o medo para que as pessoas não reajam. Todo mundo tem medo da justiça. E a justiça no Brasil é completamente injusta, né? Além de ilegal atualmente também, né? Mas o que acontece é que a finalidade não é de averiguar ou de fazer-se justiça. A finalidade é imprimir o medo e atacar, destruir, anular os adversários políticos. Essa é a finalidade. Porque se você tem um indivíduo que é ex-presidente da República, está sendo averiguado, investigado sobre importunação de uma baleia, é brincadeira. Se isso, eu não sei se isso já está no exterior, mas é risível, é engraçado. Isso chega às raias do ridículo. Como é que um juiz se dispõe a fazer um negócio desse? Não, teve uma discussão do Ministério Público durante o governo Bolsonaro a respeito de uma cópia alienígena do Bolsonaro. Isso foi discutido na audiência do Ministério Público. Não, e o canibalismo? Entendeu? O Eliane foi acusado de canibal, cara. Então, essas coisas todas nos levam a entender que não existe preocupação com justiça. Nós perdemos a justiça brasileira. A preocupação hoje é como é que o sistema mantém o poder e destrói quem pode, destrói, anula, elimina quem pode incomodar o poder. Então, hoje nós estamos trabalhando no Brasil assim. Nós temos um sistema funcionando e que ele se defende com a justiça amedrontando, com o executivo criando imposto para se sustentar e com o Congresso acovardado, porque todos eles têm algum tipo de ganho em não se manifestar. Tá? Então, a gente vive disso. Hoje é o quadro político brasileiro. E é um quadro muito ruim, né? Eu queria saber do senhor o que o senhor vislumbra para o futuro do Brasil diante de uma situação dessas, né? Em que a gente tem o judiciário nessa posição que o senhor falou, nós temos o poder executivo, né? Essa vergonha, essa lástima que nós temos um Congresso completamente de joelhos, né? A parte que quer reagir está sendo perseguida, nós temos um povo pressionado a ter medo e ficar quieto. Como é que o senhor vê? O que o senhor vê aí daqui para frente para o Brasil? Olha, e eu se o acho senhor que vê alguma movimentação dos militares dentro desse cenário e
que poderia fazer com que se movimentassem. Não, há de novo, né, a velha classe média cutucando com vara curta aí o exército para ver se ele se mexe, mas o que acontece é o seguinte: eu acho que o Brasil não está caminhando para um bom termo, vamos dizer assim. Uhum. Nem o governo, nem a própria sociedade brasileira. A sociedade está muito permissiva, a sociedade está muito desligada, pouco preocupada, pouco educada para os problemas reais, e isso tem um custo a médio e longo prazo. No curto prazo, não tem problema, é carnaval. Mas no médio e no longo prazo, nós vamos ter um custo disso aí. Então, eu antevejo duas possibilidades. Ou nós vamos cair num caos, e aí nós teremos fatalmente uma ruptura institucional, porque isso não é. Eu não estou incentivando e nem promovendo, nem propagando qualquer tipo de ruptura institucional. Isso é consequência histórica. Todos os países que trilharam essa senda desaguaram numa ruptura institucional. E nós estamos céleres na direção de uma ruptura institucional. Nós estamos céleres. Principalmente pela falta total de sensibilidade, falta de noção do presidente. O presidente, em plena dificuldade que o país passa, o presidente se hospeda nababescamente em hotéis, passeia, faz viagem, faz declaração, briga com todos os possíveis parceiros internacionais, adota linha de pensamento comunista totalmente contrária à sociedade brasileira. Então, está brincando com fogo. Então, primeira possibilidade é a gente, num médio e num longo prazo, haver uma ruptura institucional promovida pelo próprio governo. Não são militares, o próprio governo vai promover isso aí. Porque a satisfação dos egos e a satisfação dos poderes não se dá da maneira como ele está fazendo. Então, ele está tornando todo mundo insatisfeito e, de alguma forma, todo mundo naquela alta cúpula tem um poder. E os poderes podem se embater. Então, nós temos uma ruptura institucional possivelmente promovida. E temos uma outra possibilidade, que eu acho que também, e eu sou otimista, é porque hoje, diferente de antigamente, os meios de comunicação são muito verdadeiros. Eles desinformam, mas também informam. Muito. Né? Então, e nós vamos ter eleição agora e depois eleição daqui a 4 anos, praticamente, 3 anos. Então, eu acredito que muito do que acontece hoje e que o povo está vendo, o povo já tem capacidade política de depurar. Então, mesmo que essa ruptura não aconteça, e aí vem o meu otimismo democrático, a gente ainda pode, democraticamente, a duras penas, a gente pode depurar o que está acontecendo. Acredito que sim. A terceira opção, que eu não falo nela, que é essa que todo mundo quer, fazer uma revolução, o exército ir lá tomar, eu acho que isso é contraproducente em todos os sentidos. Não é inteligente em todos os sentidos. Porque todos os ganhos que poderiam se ter, a gente perde imediatamente no momento que toma uma decisão de força. Toda a razão que a gente tinha pode perder com um movimento de força. Agora, isso não quer dizer que não possa haver pressão político-militar. Então, o que a gente advoga é que a posição dos homens de legendarme, dos homens das armas, seja uma posição firme e uma posição orientada para a democracia. Essa é a posição que eles têm que ter. Se eles tiverem essa posição, respaldados pelo povo, pelo voto, ou em caso de uma ruptura institucional, eles estarão certos. Agora, se não houver isso, não pode ser iniciativa de uma força armada tomar o poder. Isso é um retrocesso, a gente vai para a era medieval. Correto. Bem, nós entrevistamos aqui hoje o general Marco Aurélio Vieira. Eu gostaria muito de agradecer ao senhor por tirar esse tempo para falar com a gente. Espero que volte mais vezes. O convite já fica aqui registrado, hein, general? Nossa, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Eu tenho, sempre que possível, conversado
com quem da imprensa me procura, porque eu acredito muito que a informação vai fazer com que o país melhore. A informação correta, histórica, bem fundamentada, ela é primordial para que nós todos tenhamos uma sociedade melhor em breve. Deus te ouça. Muito obrigada, general. Quero Nada. agradecer a nossa audiência também, pedir para que deixe o like, deixe o comentário e, claro, compartilhe esse conteúdo para que outras pessoas tenham acesso também. Até a próxima. Até a próxima.